Oráculos, desvendando os sussurros da Grécia Antiga hoje. Imagine viver em um tempo em que as maiores decisões da humanidade, decidir uma guerra, escolher um rei, um casamento ou até o destino de uma cidade, dependiam das palavras enigmáticas de uma única pessoa. Na Grécia Antiga, essas pessoas existiam e eram chamadas de oráculos. Suas vozes não pertenciam a si mesmas. Eram, acreditava-se, a voz dos próprios deuses, sussurrando por meio da boca dos mortais. E, de alguma forma, esses sussurros ainda ecoam entre nós, em um mundo moderno que finge não acreditar em mistérios, mas continua silenciosamente, à procura de respostas que apenas o invisível parece poder dar. A voz dos deuses. Na Grécia Antiga, o mundo era um palco onde deuses e homens coexistiam. O Olimpo não era apenas uma montanha distante. Era o reflexo de tudo o que os humanos não podiam compreender. E entre os dois mundos havia uma ponte. Essa ponte era o oráculo. O mais famoso deles ficava em Delfos, no coração das montanhas do Parnaso. Ali, o templo de Apolo, deus da luz e da profecia, abrigava a figura mais misteriosa da Grécia, a Pítia. Ela se sentava sobre um tripé dourado, no centro de uma sala sagrada. Respirava vapores que subiam do solo, entrava em transe e pronunciava palavras confusas, fragmentadas, palavras que vinham, acreditava-se, direto do Deus. Os sacerdotes traduziam suas falas e transformavam o mistério em sentença. E dessas sentenças dependiam reis, generais, impérios inteiros. Um sussurro da Pítia podia determinar o fim de uma era. Um eco divino, travestido de voz humana. O enigma como verdade. Mas os oráculos nunca falavam de forma clara. Apolo, o deus da razão, falava em enigmas, e cada frase era uma charada entre o céu e a terra. Quando o rei Creso, da Lídia, perguntou a Delfos se deveria atacar a Pérsia, recebeu a resposta: "Se cruzares o rio Halis, destruirás um grande império." Creso acreditou que venceria, mas o império destruído foi o dele. O oráculo não mentia. Apenas revelava a verdade de um modo que poucos podiam compreender. E talvez essa fosse a essência de seu poder. Não prever o futuro, mas revelar a natureza humana. Os deuses não davam respostas. Eles ofereciam espelhos, o medo e o fascínio. Visitar um oráculo era um ritual sagrado. O consulente devia purificar-se, banhar-se em águas santas, fazer oferendas e entrar no templo em silêncio. A fumaça do incenso tomava o ar. Os cânticos ecoavam entre as colunas de mármore, e o som das flautas fazia o tempo parar. Era o momento de ouvir o invisível. Mas o invisível também assusta. Os oráculos eram temidos tanto quanto venerados. Podiam revelar glórias ou maldições, e diante deles, até o mais poderoso dos reis se tornava apenas mais um mortal. Diante do insondável destino. Ecos na era moderna. Séculos se passaram. Os templos ruíram. As sacerdotisas desapareceram. Mas os oráculos, não. Eles mudaram de forma. Hoje, não se sentam sobre tripés dourados, nem respiram vapores sagrados. Eles habitam telas, algoritmos, números, máquinas. Chamamos de inteligência artificial, mercado, ciência de dados, tendência. Mas a função é a mesma: prever o que vem a seguir. Consultamos os novos oráculos todos os dias. Quando perguntamos algo ao Google, quando uma IA tenta prever nossas vontades, ou quando um gráfico de ações dita o humor de milhões. Na Grécia Antiga, o templo era de pedra. Hoje é digital. Mas a fé continua a mesma. Ainda acreditamos que alguém, ou algo, possa ver o que está além do nosso alcance.
A linguagem oculta. Os antigos gregos sabiam. Os deuses nunca falavam de forma direta. A verdade vinha escondida entre as palavras. E hoje, continuamos cercados de mensagens que não compreendemos totalmente. Predições econômicas, dados climáticos, estatísticas políticas. Todos tentam decifrar o amanhã. Mas o amanhã continua escorregando pelos dedos da razão. Talvez porque o verdadeiro oráculo nunca esteja fora. Ele está dentro. Cada profecia, cada busca por sentido, é uma tentativa de escutar o que o silêncio tenta dizer. O oráculo fala, mas somos nós quem precisamos aprender a ouvir. Conhece-te a ti mesmo. No templo de Delfos havia uma inscrição. Conhece-te a ti mesmo. Era o lembrete de que nenhuma resposta divina fazia sentido, sem o entendimento humano. Os gregos sabiam que o destino podia ser revelado, mas jamais mudado sem consciência. E hoje, quando corremos atrás de previsões e tendências, esquecemos o que eles sabiam há milênios. A verdadeira sabedoria começa dentro de nós. Talvez os oráculos ainda falem, mas apenas para aqueles dispostos a escutar com a alma, não com os ouvidos. Os novos sussurros. Os oráculos antigos moldaram impérios. Os novos moldam consciências. Hoje, não consultamos Apolo. Consultamos notificações. E cada clique é uma oferenda feita ao novo templo da informação. A diferença é que, antes, sabíamos que o oráculo falava em metáforas. Agora, acreditamos que as máquinas falam a verdade. Mas talvez o enigma nunca tenha acabado. Apenas mudou de voz. O chamado eterno. No fim, o mistério permanece o mesmo. Homens e mulheres continuam buscando significado. Continuam tentando ouvir o que o destino sussurra. E talvez, entre o ruído das máquinas e o silêncio do cosmos, ainda exista um eco antigo. Um eco vindo das pedras de Delfos, dos cânticos esquecidos, das palavras ditas pela Pítia em transe. Os oráculos podem ter se calado, mas o mundo ainda escuta, porque o desejo de compreender o futuro é o mais antigo de todos os rituais humanos e talvez, no fundo, o que realmente buscamos não seja o amanhã, mas a nós mesmos. Os oráculos de ontem moldaram reinos, os de hoje moldam o pensamento, mas ambos nos lembram da mesma verdade. O futuro não é o que será revelado, é o que será compreendido.